Oi, se você tá chegando agora, eu sou a Haslan e esse aqui é o Direito Constitucional em Perspectiva, um canal que tem por objetivo te dar uma visão através do direito constitucional, pondo a realidade na perspectiva do direito constitucional pra gente entender, procurar entender esse mundo doido que a gente tá vivendo. E essa série aqui, que são as lições de direito administrativo, eu tinha prometido. Tem uma série de podcasts, tem uma série de vídeos. Esse não é o primeiro, tá? Já tem uma live no canal que trata da deterioração da República, quando eu falo sobre um acontecimento, uma entidade privada que publicou no Diário Oficial convocando universidades públicas, uma coisa assim cabeluda. E aí eu explico lá naquele vídeo, lá naquela live, você pode achar aqui no canal. Também vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá que você não acha no canal, você vai achar no link aqui embaixo. Bom, mas antes de tudo, se você não me conhece, eu sou Fabiana Haslan. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você entender como é que começou essa narrativa e qual é a minha preocupação para te trazer isso aqui, para compartilhar esse pensamento aqui contigo, para reflexão. E aqui eu quero deixar claro o seguinte: não é para tu engolir o que eu tô falando. Primeiro ponto. Isso aqui, eu vou construir minha narrativa junto com você. E vou, assim, lá no site, lá no portal fabianahaslan.net, que é o portal do Direito Constitucional em Perspectiva, tem vários textos com indicação bibliográfica para você aprofundar o tema. E tudo o que eu falo é fundamentado na perspectiva do arranjo normativo. Então, tá longe de ser uma narrativa completa. Eu realmente não tenho essa pretensão. Mas está muito próximo de uma narrativa que pode explicar o funcionamento das instituições e aí você conseguir entender como é que se dá esse papo de esquerda, direita, golpe, não golpe, como é que a gente chegou nesse extremo que a gente chegou hoje, né? Então, assim, é uma contribuição, esse trabalho é uma contribuição e, na verdade, a minha intenção é te provocar. Eu não vou te entregar o bolo pronto. Mas eu vou te provocar a reflexão. A gente precisa. Por que eu resolvi fazer isso? Em outro vídeo, que mulher é essa? Eu explico quem eu sou com mais detalhes. E você pega aqui também aqui embaixo no link e também tá no canal. Tá? Quem é essa mulher e o que ela pretende? Aí você vai entender o meu trabalho. Mas aqui eu já vou te esclarecer de plano, já para você ficar ligado. Quem sou eu e o que eu tô pretendendo com essa história de lições de direito administrativo. Assim, lições de direito administrativo, na verdade, é um nome objetivo para você sacar de qual ponto que eu vou partir. Mas não é nenhum ar professoral em que eu vou falar a mais pura verdade. Não. Eu vou te dar a perspectiva do direito administrativo, vou te explicar como as instituições funcionam, da evolução legislativa, e aí talvez você chegue a algumas conclusões como a minha, ou não, e discorde e a gente vai dialogando, beleza? Combinado? E como é que surgiu essa ideia? Primeiro que eu vejo assim, alguns canais no YouTube, eu tenho visto desde as eleições uma mudança, porque essa eleição desse sujeito foi uma coisa tão escandalosa, né? Para as pessoas mais lúcidas, pelo menos, para quem tem mais maldade, para quem tem mais malícia, no sentido de perceber as instituições, porque está acostumado com essas questões, diferente daquela galera que vai só se liga nas eleições próximo das eleições, né? No ano eleitoral. A galera que vive a política, que vive a ciência política, que vive a sociologia, que está ligada a algum tipo de movimento, algum militante, essa galera está mais acostumada e já entende como as instituições funcionam. Percebendo essa galera, né, convivendo, a galera tanto das ciências sociais, quanto da ciência política, quanto do direito, porque a minha formação é em direito, mas eu fiz mestrado em ciências sociais. Eu falei lá no vídeo quem é essa mulher, eu expliquei tudinho, quais são as minhas razões para você sacar qual é o embasamento das minhas narrativas, qual é a minha mentalidade, né? E, mais uma vez eu reforço, cara, a intenção não é tu concordar comigo, nem eu te vender esse papinho de cara, não entra nessa. Porque tá na moda esse negócio
Ai, vamos fazer o cursinho de política. Aí nessas eleições tinha um bagulho que todo mundo comemorou, inclusive amigos meus comemoraram a eleição dessa moça do PDT, que vem de um negócio chamado... Como que é o nome do troço, gente? Renova Brasil, um negócio assim. Um troço que vem um empresário por trás que oferece um curso de política e como você vai se eleger. Na boa, cara, isso tá longe de ser legítimo. Longe de ser legítimo, longe. E a gente vai aprender, você convive comigo, você vai aprender o que é legitimidade e legalidade, vou te dar essa ideia, e qual é a diferença, e por que legitimidade é muito mais profundo, muito mais importante para a construção de um pensamento democrático, de uma cidadania ativa, de um Brasil consciente, e a gente precisa tomar. Primeiro, a gente precisa tomar a nossa vida, porque esses caras mandam na nossa vida e na nossa grana, então a gente tem que saber o que eles estão fazendo. E não é ficar pensando em eleição de 4 anos, porque olha a merda que deu. Tu tá achando que tá bom ainda? Tem 5 minutos de vídeo. Tu tá achando que tá bom? Se tu acha que tá bom, possivelmente o meu vídeo não vai servir pra você, as minhas palavras. Mas assim, se tu tá desconfiado e se tu tá a fim de ouvir alguma coisa, mesmo achando que tá bom, porque assim, eu odeio o PT, então era só o que a gente tinha. Tá, tudo bem, eu também sempre fui oposição ao PT, desde 2003. Bom, talvez sirva, vamos lá. Vamos dialogar, porque o diálogo é importante. Então eu vou te dar aqui a perspectiva do direito administrativo, cara, e sai dessa parada de cursinho de política, esquece essa parada, isso vai te imbecilizar, isso vai te limitar, não é a vibe, política não é isso. Política é virtude, esse papo começou lá com Platão e a história do Sócrates que ele conta, né, e os sofistas lá na Grécia Antiga, e começou a construir esse pensamento de política que a gente existe hoje. O que a gente está vivendo hoje é a política moderna, a partir do marco da modernidade, inaugurado com as revoluções iluministas, o Renascimento e tudo mais. Então a gente tem que também entender mais ou menos do que a gente está falando. Política não é partido político, política não é o mito ou o salvador, político não é ser cirista, lulista, não sei o que é ista, sei lá, da puta que pariu, não ista. Não é isso, política não é isso. Política tá no seu coração, tá no meu coração. Porque não há nada fora da política. A gente já nasce num mundo organizado politicamente. A gente já nasce dentro da política. Então é preciso que a gente tome o poder nas mãos. O poder é nosso. Fala sério, Rason. Esse negócio de todo o poder emana do povo. O que falta para realmente o poder emanar do povo? Consciência. É consciência que falta. E como é que a gente constrói a nossa consciência? Como a gente expande a consciência? Como a gente abre os olhos? Como a gente desperta para isso? Galera, dialogando, falando, refletindo, entendeu? Não só com uma chapa esquenta, mas quando as coisas estão quietas também, tomando nas mãos o seu poder e falando: ô, meu irmão, o que tu tá fazendo aí? Quando você fala isso direcionado para o poder público, meu irmão, o que tu tá fazendo aí? É porque você precisa entender qual é a estrutura das instituições, como esse mundo nosso tá organizado. Olha, o papel do direito no nosso mundo é muito importante, simplesmente porque a gente está vivendo o que se chama Estado Democrático de Direito. Essa história começou com o Rule of Law, com a lei da terra, com o Law of the Land, que é o devido processo legal, que é aquela carta lá do Magna Carta Inglesa de 1215, que inaugura uma ideia, formaliza a limitação ao poder do governante através de uma norma escrita, através de regras escritas. Cara, essa ideia bombou em 1215, mas ela só foi efetivamente posta em prática na revolução contra o absolutismo. Nas revoluções inglesas, tem um marco do Cromwell. Eu tenho um artigo bem legal sobre isso, eu escrevi tem bastante tempo, mas ele é bem legal, o devido processo legal tá lá no portal fabianahaslam.net. Dá uma sacada lá que é bem legal a gente falar de devido processo legal, porque é o que sustenta essa ideia de Estado de Direito. Se a gente está vivendo o Estado de Direito, a pergunta é:
a política está submetida ao direito? Não, cara. Então, assim, quando chega um advogado, quando chega sei lá, um profissional do direito te dando carteirada e falando assim, eu sou formado, não sei o que, eu vou te ensinar a política. Meu irmão, sai fora. Sai fora, porque é furada. O direito não responde todas as questões da política. O direito é apenas um instrumento. E eu vou te falar, os regimes mais injustos, mais bárbaros que a humanidade pode ter experimentado na modernidade foram implantados, feitos com o aval, com base no direito. Isso só começou a mudar depois da Segunda Guerra, com a barbárie que foi o Holocausto, né? O século XX foi um século de muitas guerras, de violência, né? Eu jogava War quando era moleca. Tu já parou pra pensar nessas coisas assim? Era uma mentalidade, né? Você dava um soldadinho para as crianças brincarem. Foi uma coisa muito doida, cara. Porque foi muito violento, de fato. Então, e o direito, ele encampou toda essa violência, toda essa barbárie, né? E daí, depois, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1949, 45 acabou a guerra, 49, depois teve duas cartas completando, 68, 69, Pacto dos Direitos Sociais e o Pacto dos Direitos Individuais e Políticos. Então, o pós-guerra trouxe essa reflexão de um direito internacional, de um direito constitucional internacional, dos direitos humanos, né, como uma celebração, como um pacto, como um freio, como um meio de consenso para que possa trazer às pessoas paz, né, além de uma vida digna, paz. Então, assim, o papel do direito é fundamental na política, mas direito não é política e política não é direito. Entende? O direito pode servir de instrumento para a política, né, para o exercício da política. O direito vai dar existência, né, às instituições através dos arranjos normativos. E aí eu tenho um parêntese, porque essa também é uma das razões pelas quais eu estou aqui conversando com você sobre isso. No Brasil, a tradição da teoria do direito é uma tradição voltada para a hermenêutica constitucional. Então, assim, tem hermeneutas foda, os caras são muito bons. Quer ver um cara muito bom, que eu gosto bastante, é o Lino Streck. Ele é hermeneuta. Constitucionalistas, tem constitucionalistas muito bons. Eu gosto do Zé Adércio, da Universidade Federal de Minas, se eu não me engano. Ele tem um livro muito bom, 2 livros, 3, acho que eu li dele, que eu gostei bastante. Ele é menos festejado, mas é um cara que é muito técnico, né? Mas tem outros constitucionalistas, tem o Nelson Sarmento, tem o famoso Barroso, que todo mundo é obrigado a ler, tá? É obrigado. Não necessariamente você precisa gostar, mas você tem que ler, ok? É tipo um manual que é obrigatório. E cara, assim, a teoria do direito é voltada para isso, para a hermenêutica, para a atividade do juiz. A gente não tem uma tradição de um direito voltado, né, de uma teoria do direito voltada para o arranjo normativo. Esse é um diferencial do meu trabalho, né, e da minha pesquisa, porque eu foco no arranjo normativo. Então eu faço as leituras das instituições, da história, de tudo mais, através do arranjo normativo. Eu parto da norma para entender como funciona a realidade, como as instituições funcionam. E é isso que eu quero compartilhar contigo. Então, daí a ideia de, assim, lições de direito administrativo. Eu vou te doutrinar? Não. Eu vou te dar uma visão a partir do arranjo normativo e aí a gente consegue deduzir algumas coisas, outras coisas a gente consegue entender. Mas clareia bastante as ideias. E, assim, eu te garanto, cara, que o problema do Brasil não é a corrupção. Mas não é mesmo. Não é. O problema mais grave é a nossa mentalidade autoritária. É o nosso autoritarismo que toda hora a gente está armando uma armadilha para a gente mesmo cair.
por conta do nosso autoritarismo. Autoritarismo de todos, parte de todos, do sujeito mais simples ao sujeito mais sofisticado. Ele é autoritário e eu vou te explicar por quê. Começa hoje nosso pacto de entender o nosso país através dessas lições de direito administrativo. Tem direito constitucional também, porque direito constitucional, cara, é assim. Se eu tivesse que casar com alguém, seria com direito constitucional. E o direito administrativo ia ficar pra reserva, né? Não que eu fosse... Enfim, você já entendeu. Aqui no canal também tem um vídeo. Guerra híbrida. E ali eu falo o papel do direito constitucional porque você tem que sacar se é neutro, não é. Que papo é esse de neutralidade do direito? A gente vai conversar também sobre isso. Eu vou pontuar algumas coisas nesse vídeo pra você entender. Esse vídeo vai ficar longo, então é melhor você pegar um copo d'água aí, uma pipoquinha e vamos lá. Vem comigo que a gente vai começar a conversar sobre o terceiro setor. A gente vai partir da ideia, da estrutura do Estado, para a gente entender que Estado é esse que a gente vive e quais são as normas que estruturam as relações entre o público e o privado e como é que isso funciona no Brasil. Desde o governo Fernando Henrique até aqui, cara, calma. Calma que não é chato. Eu não sou chata. Fala sério, cara. Tu me aguenta bem, que eu sei, eu tô ligada nisso, tenho experiência. Desde o governo Fernando Henrique que a gente vai entender esse marco do terceiro setor, essa ideia de terceiro setor, e daí dá pra gente calcular algumas manobras golpistas de todos os lados. De todos os lados. Tá? Aqui não tem maniqueísmo. Tu sabe o que é maniqueísmo? Procura no Google agora. Agora, maniqueísmo. Dá certo quem responde. Aqui não tem maniqueísmo. Aqui não tem esse papo de ai, fulano é isso, fulano é aquilo, porque tu é burro, porque tu é inteligente. Não. Adjetivo é uma parada que você atribui de acordo com o seu sentimento. E sentimento é uma coisa que tá no coração. E coração, cada um tem o seu, sacou? É que nem bunda. Valeu? Cada um tem a sua, ninguém se mete com a bunda de ninguém. Então tá ótimo. Então a gente não vai adjetivar. Toda vez que a gente estiver falando, a gente vai falar de um pensamento, de uma ideia, e a gente vai sempre falar no plano das ideias. Então, essa galera que gosta de fazer, gosta de ser polícia na internet, cara, tá fora, beijo, fui, 17 minutos, tu já me aguentou? Para! Vaza, meu irmão, porque aqui a gente vai construir uma outra mentalidade, beleza? Agora, você que tá ligado, você que tá a fim de construir uma mentalidade, você que tá a fim de entender o que aconteceu, e você que também tá de saco cheio dessa imprensa, cara. Vem comigo que a gente vai entender. Bora lá, quem a gente vai falar? Terceiro setor. Mas pra gente falar de terceiro setor, a gente tem que falar primeiro e segundo. Então a gente vai falar o seguinte, tá? Na modernidade, a partir do século XVII, final do século XVII, não, final do século XVIII, 1779, 1789, independência das colônias norte-americanas, das colônias inglesas, que são os Estados Unidos da América, e Revolução Francesa. A partir daí surgiu uma carta. Qual era a ideia dos caras? Todos os homens nascem livres e iguais. Esse é o ideal da Revolução Francesa, que depois juntou-se a Liberté, Égalité e Fraternité, que inclui a fraternidade. Depois a gente vai ver que esse papo só veio pro Brasil, sei lá, numa terceira dimensão de direitos. Mas a primeira ideia era essa, de que todos os homens nascem livres e iguais. E na independência das colônias inglesas, né, que são os Estados Unidos da América, uma mentalidade arraigada ao liberalismo, né, ao liberalismo, herança dos ingleses, porque os caras que vieram para cá eram burgueses. Houve muito desentendimento na Europa na crise do poder absoluto, na Revolução Renascentista, no Renascimento, no Iluminismo e tudo mais, e os burgueses têm um papel de protagonistas. Então, olha só. Quando o cara fala assim, eu defendo os direitos humanos e sou de esquerda, a gente tem que tomar muito cuidado. Não, porque o cara que fala assim, o OAB é comunista, meu irmão, esquece, porque o cara tá complicado, tá tomado por um espírito maligno que o impede de raciocinar. Mas quando e agora, tu tá surpreso comigo quando eu falei isso? Tipo assim, eu tô pensando assim, Haslam, me ajuda!
Tá, peraí. Olha só, vou te explicar. O Estado de Direito, a Revolução Constitucionalista, porque do que resultou a independência das colônias inglesas? O que resultou da Revolução Francesa? Uma carta que funda o Estado. O que foi a Revolução Francesa? Né? A ideia de queda da Bastilha. Acaba a monarquia, né? E se inaugura um Estado, um novo Estado, a partir de uma carta, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, ali se inaugura uma derrubada do antigo regime, né? O que você aprende, o que você deve ter aprendido aí no segundo grau, tem mó tempão. Fica quieta que também tem mó tempão aqui comigo. Mas a gente tá sempre lendo, né? Quem tá lidando com ciência política tá sempre lendo. Então, assim, acaba o antigo regime e se inaugura um Estado constitucional. E nos Estados Unidos, o que rolou? Acaba aquele vínculo, né? Do império, né, da Inglaterra sobre as colônias, as suas colônias, e se inaugura um Estado independente, né, a partir de uma Constituição. Então, o Estado de Direito, o Estado Constitucional, ele é um evento liberal. Liberal. Sacou? Não dá para você ser um defensor dos direitos humanos e querer ser de esquerda se você não explicar isso. Por quê? Porque a gente parte de uma subjetividade. Para a gente explicar a direita e a esquerda, a gente precisa explicar essa subjetividade. Qual a subjetividade da qual você parte? E aí é preciso que você discuta isso à luz dos teóricos da ciência política. O Hobbes, Locke, Rousseau, e aí você começa a pensar, né, qual é essa subjetividade, qual é a sua relação com a comunidade. Então é preciso ter muito cuidado. É claro que existe uma influência do pensamento socialista e comunista a partir do século XX, mas isso propôs uma reforma do Estado liberal, continua o Estado liberal, e a democracia liberal continua insistindo e impregnando as nossas vidas. A gente ainda não viveu de verdade um regime de esquerda superando os problemas do capitalismo. Não conseguimos ainda. Tá certo? Então, vamos com calma, e por partes, feito Jack o Estripador. Então, o Estado Constitucional, ele é um Estado liberal, beleza? Só que, e aí a gente vai formar, porque a gente estava falando do quê? Primeiro, segundo, terceiro setor. Não dá pra tu falar de terceiro setor se tu não falou de primeiro e segundo, Haslam. Qual é o primeiro, Haslam? O primeiro é o Estado. Ele que vai gerir sua vida. É o Estado que vai te proporcionar uma vida digna. É o Estado que vai promover igualdade. É o Estado que vai garantir igualdade. Só que naquela época você tem que pensar. No início do século XVIII, os burgueses estavam bombando e essa revolução foi burguesa. A ideia era se livrar das garras do rei e poder construir um Estado a partir da lei que os liberasse do Estado. Da intervenção do Estado, de tudo. Os tributos eram pesados, havia muita arbitrariedade. Então os caras criaram um esquema de vida que mantivesse a liberdade. Então a matriz desse Estado constitucional, pelo menos historicamente, é um evento liberal. Beleza? Vamos lá. Ainda não estamos no negócio de esquerda e direita. Eu nem vou fechar esses conceitos, mas eu tô te provocando aqui para você... peraí, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre isso. Beleza. Então o primeiro setor é o Estado e o segundo setor. O segundo setor é a economia. Porque se inaugura um Estado de direito para proporcionar ao homem, né? Todos os homens nascem livres e iguais. Qual era a ideia de liberdade aí? A ideia era de liberdade atrelada à propriedade. Essa era a conversa do século XVIII. E como é que se tinha propriedade? Meu chapa, exercendo atividade econômica. Então você tem logo o primeiro setor, Estado e economia. São os dois setores. Só que, cara, esse papo de que a mão invisível da economia vai resolver todos os problemas, tem que ter Estado mínimo. Maluco, o cara que fala um negócio desse, Estado mínimo, meu irmão, pergunta pra ele quais foram os autores de filosofia política que ele estudou. Confronta a bibliografia.
Tu também nunca leu? Meu chapa, então conversa sobre outra coisa, porque fica ruim, feio, muito feio isso, tá? A gente não vai falar de Estado mínimo porque essa parada de Estado mínimo, de Estado não interventor, de liberdades, à luz dos arranjos normativos, né? Isso reflete no modo de vida, isso reflete na doutrina, isso reflete no pensamento científico, de que o Estado não pode interferir nas liberdades públicas e inclui-se aí propriedade. Sacou? O que acontece com essa mentalidade? Você tem o desenvolvimento econômico livre do Estado, né? E o desenvolvimento talvez não tecnológico, mas da industrialização. É mais apropriado, né? Haslam, pelo amor de Deus, tecnologia final do século XIX, realmente. Não, aí você tem o processo de industrialização ao mesmo tempo que cresce as atividades financeiras, bancárias. Rapaz, isso cria esse tipo de vida. Essa ideia de que o Estado não pode se meter na vida das pessoas, que não pode interferir nos contratos, que nas liberdades públicas, cara, que parecia assim, um Estado era uma coisa, sabe, o Estado não pode interferir. Essa mentalidade, ela cria essa distorção e logo no final do século XIX, né, já no século XIX você já começa a discutir esses dogmas com mais dogmatismo, vamos dizer assim, com mais precisão teórica, né? E aí nasce o sujeito iluminado que trouxe para a humanidade a noção mais técnica e perfeita de capitalismo, que é o Karl Marx. Não, ele não é um adorador do demônio. Ai, eu odeio Marx. Teve uma pessoa que falou assim pra mim, não só uma, várias. Eu odeio ele. O que tu leu dele? Eu perguntei. Nada, nunca li. Odeio. Eu não sei se a pessoa é retardada, se tá possuída por... Eu prefiro pensar que ela está possuída por um espírito maligno anti-inteligência. Porque realmente, se você gostar de uma coisa que você não leu, como é isso? Não, sai dessa. Sai dessa, parceiro. Marx é muito complexo e tem volumes, gerações, e a gente vai continuar estudando, porque o cara explicou o mecanismo do capitalismo. E isso é muito importante. Por quê? Por que é tão importante explicar as coisas? Cara, porque dá muita merda. Tinha um monte de gente muito miserável. Tinha criancinha trabalhando. Sabe? E o Estado não podia interferir para estabelecer nenhum tipo de regra num contrato de trabalho, porque isso era uma interferência indevida na liberdade. Então, assim, era perverso. Ainda é perverso, né? Vamos combinar. Mas, assim, era muito perverso. Muito perverso o sistema. Então, você começa a repensar no papel do Estado. Isso reflete tanto no crescimento do Estado-nação na Europa do século XX, do início do século XX, né? Aí você tem os marcos, né? A Constituição de Weimar, de 1919. Você tem lá a Revolução Mexicana, Espanhola, a Revolução Russa, né? Que institui um outro modelo de Estado, uma outra concepção de democracia. Não, eles estabeleceram um regime totalitário. O que é isso? Pelo amor de Deus, tá, tudo bem, não vamos demonizar as coisas, porque quando a gente demoniza as coisas, a gente se afasta delas, e daí a gente não consegue compreender. Entendeu? Então, assim, os regimes totalitários do século XX, eles estavam à direita, à esquerda, com menor intervenção, maior intervenção. Era uma mudança de mentalidade. Cara, você tem que ler o Hobsbawm. Tá? Era dos extremos. Cara, é um clássico, você precisa ler. Um historiador britânico que, cara, tem que ler, sacou? Tem e-book, tem aí, não sei se tem em PDF violando direito autoral. Isso é uma polêmica que tá rolando, mas enfim. Mas precisa ler. Então, assim, você lê a Era dos Tempos pra você entender. Mas o que eu tô falando? Primeiro setor e segundo setor. Aí você repensa o papel do Estado. Galera, meia hora. Para aí, faz um xixizinho e bebe uma aguinha e volta. Porque tem muita coisa pra falar ainda. E aí você tem, então, o primeiro setor,
que é o Estado, primeira ideia no século XIX, o Estado não interveniente, um garantidor das liberdades. Olha, não se mete, porque a gente não quer você aqui. E aí você tem toda essa ideia de que a economia vai resolver os problemas do homem, mas isso cria uma distorção e uma realidade muito perversa. E logo no início do século XX você tem as revoluções de pensamento e, obviamente, de parâmetros do que seja democracia, do que seja papel do Estado e tudo mais. E daí você praticamente divide o mundo, né? E você começa lá a criar extremos, galera, assim, porque foi a ideia de que o Estado seria o grande salvador, que as pessoas poderiam... Existia uma mentalidade... É difícil traduzir isso, sabe, assim, num vídeo no YouTube. Você vai precisar ler, claro, né? A gente precisa estudar. Mas, assim, eu quero te provocar aqui, assim, era uma mentalidade, assim, de que o Estado é foda. O Estado resolve tudo, o Estado é maravilhoso e a gente precisa criar um Estado que vai nos proporcionar uma vida maravilhosa. Se acreditou muito nisso. E o que sustentou isso? O direito, galera, porque são os arranjos normativos, né? A ideia de cidadania, de nacionalidade, de Estado-nação é uma ideia de arranjo normativo. Quer dizer, a gente ainda está vivendo aquele papo das revoluções do século XVIII. De novo no século XX. A gente não se ajeitou ainda, a gente está no auge ainda da modernidade. Nem sei se chegamos no auge. Mas essa foi a construção, e a construção a partir do direito. Mas, cara, teve a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E, assim, apesar da criação da Liga das Nações na Primeira Guerra, não evitou a Segunda. E a Segunda foi... Porra, cara. Ai, eu cresci com meu avô vendo filmes de guerra, documentários de guerra. Meu avô militar, viveu a ditadura como um militar do establishment. Uma pessoa muito responsável, ociosa, de um caráter mais totalmente a favor do governo. E tinha essa cultura de guerra, sabe? Tem um documentário bem legal na Netflix, eu acho. Não sei se é na Netflix ou no Amazon Prime, eu não sei se você encontra aqui no YouTube, sobre a ascensão e queda do Hitler. E aí você consegue ver por essa ótica a Segunda Guerra. Foi assim, devastador, sabe? E foi muito estúpido. Então, os juristas passaram a entender que o direito não pode ser um instrumento de barbárie. Ele é um instrumento de vida digna, de consenso. Essa é a ideia. Então, assim, galera, tá longe de direito ser política, sacou? E de um jurista poder explicar a política. Não rola, não é isso. Política se vivencia, política se discute, política se reflete. Você tem que ir para a filosofia política, para a ciência política, para as instituições políticas e para o direito. Óbvio, óbvio que sim. Mas não se reduz ao direito. Esse tecnicismo que essa classe merda tá querendo enfiar na cabeça das pessoas é uma saída para descartar o Bolsonaro e manter os privilégios que só através dele poderiam ser mantidos. A gente já vai sacar essa parada. Calma aí, calma aí. Vou chegar no terceiro setor e tu vai entender a merda que deu. Bora lá. Então você tem primeiro e segundo setor. Primeira ideia de Estado, não interveniente. Segunda ideia de Estado, o Estado que vai garantir a vida das pessoas, a vida digna, e vai proporcionar uma vida boa para todo mundo, e todo mundo precisa ter grana, e todo mundo precisa ter acesso à saúde, à educação. Aí você tem a revolução, essa revolução de pensamento que traz os direitos sociais. Os Estados Unidos, eles resistiram muito, mas a quebra da Bolsa de Nova York, de 1929, foi estúpida. E aí, qual foi a reação? A criação do welfare state. Naquela época, ele criou o New Deal, o presidente criou o New Deal, um pacote de medidas, o Roosevelt, e aí interveniente para recuperar a economia. Então, assim, acreditar no Estado, né, ter o Estado como não um garantidor, mas como o único meio da gente viver e de conquistar uma atividade econômica que seja boa para nós,
né? O Estado, acreditar no Estado e ter o Estado como ferramenta resulta da experiência, porque não existe na experiência da humanidade recuperação econômica ou atividade econômica que se sustente sem o Estado. Sem o Estado para regular, sem o Estado para ponderar, sem o Estado para garantir as relações. Não existe. Não há como dissociar. Galera, Estado, sociedade e direito. Tá tudo junto e misturado na mesma realidade. Eu não vou falar da antropologia. Aqui no Brasil é o seguinte: ciências sociais, antropologia, ciência política, sociologia, direito, para lá. É a tradição. Porque o direito, ele vem institucionalizado logo no início do século XX, tá? E já havia uma tradição das famílias ricas mandarem seus filhos para estudar direito na Europa ou na capital. E as nossas faculdades, acho que a primeira faculdade aqui na Bahia ainda é mais antiga que a da Europa. Tá? Então a gente tem uma tradição forte em direito. E a ciência política tem uma tradição que começa na década de 70 e com uma literatura, né, com financiamento de instituições norte-americanas, então com uma literatura norte-americana. E isso na década de 70. E assim, então não se comunica, sacou? E assim não se construiu umas ciências sociais, um diálogo com o direito. Eu que tô nesse meio, assim, sabe? Na interseção. Como eu me preocupo com o Estado, a sociedade e o direito, pensa em 3 bolinhas assim, tipo interseção. No meio tá a Haslam. Estado, política, ciência política, sociedade, sociologia e direito. Sacou? É assim que eu raciocino. Isso não é uma narrativa fechada, nem é o suprassumo da verdade. Mas é algo que tem coerência, por óbvio. Eu não sou mulher de jogar conversa fora. E nem de ficar fazendo gracinha, sabe? Eu não tenho outro objetivo que não seja realmente vir aqui pra conversar contigo sobre isso, que eu esteja realmente preocupada, comprometida com uma vida melhor e sair desse obscurantismo, dessa raiva, dessa coisa horrorosa que a gente está vivendo. Vamos lá. Primeiro setor, segundo setor. Primeiro setor, Estado, segundo, economia. Primeira ideia de Estado, não interventor na economia. Segunda ideia de Estado, já no século XX, no pós-guerra, Estado do bem-estar social, que foi a reação dos norte-americanos. Porque o mundo, depois da Segunda Guerra, se dividiu em 2 grandes blocos. Os comunistas, ou socialistas, e os liberais. Cara, e é assim, Estados Unidos com uma proposta muito forte, com uma reação muito forte contra o comunismo, contra o socialismo, diferente da Europa, muito diferente da Europa. E a resposta dos norte-americanos, para não ceder, entre aspas, tem autor que fala isso, ao comunismo, ao socialismo, foi o welfare state, o estado do bem-estar social. Esse estado do bem-estar social, ele é novamente posto em xeque, porque qual é o questionamento? Ele incha demais e não acompanha o avanço tecnológico. Mas assim, a realidade do primeiro mundo é uma, a realidade dos Estados Unidos é uma, a realidade do nosso país, do Brasil, é outra. São perspectivas diferentes, não dá pra gente comprar o discurso dos caras. Tá uma onda de cara, que saco esse negócio de ficar imitando os Estados Unidos. Troço chato, maluco. Porra. Mas pior que isso é desde o início do século, cara. Desde da primeira, da instituição da Primeira República. Em que Estados Unidos... Tu sabia que era Estados Unidos... não. Estados Unidos do Brasil? Ai, que saco. Porra, parece que a gente não tem, sabe qual é a personalidade? A gente tem muita coisa, a gente tem muita coisa boa. Para com esse pessimismo, com esse papo de ficar imitando os norte-americanos. Ai, Dana. Que ridículo esse presidente. Que nojo. Mas vamos lá. Primeiro setor, segundo setor. E agora, com essa ideia de welfare state, aí o welfare state ele incha, né? E aí vem uma nova onda, a queda da União Soviética na década de 90, sabe? A abertura do comércio, essa discussão volta com o avanço tecnológico e com a internet, com um movimento chamado de globalização. Então, assim, as transformações na segunda metade do século XX, elas foram muito rápidas no pós-guerra. E aí você começa a repensar de novo
o welfare state. E aí você teria uma crise nos serviços e tudo mais. E aí muita gente comemorou e falou assim, é a vitória da democracia liberal. Sabe por que não é a vitória da democracia liberal? Porque 2008 deu uma merda do cacete, né? E ainda mais nos Estados Unidos. Olha, tem livro sobre isso, tem filme sobre isso. Sacou? Tu não precisa ser um especialista em tudo, sabe? Basta você ficar ligado. E dizem alguns especialistas norte-americanos que a crise de 2008 foi pior que a de 29. Então, assim, esquece o papo do Estado mínimo e liberal, porque toda vez que nego tenta, dá uma merda do cacete. E a economia implode. Não existe na história da humanidade experiência boa de Estado e economia que não seja com um Estado forte. Não tem outro jeito. Não há outra saída. Beleza? E aí, então, nessa onda de que o Estado não é o único a exercer atividades, serviços, prestar serviços de interesse público, nasce o terceiro setor. Aqui no Brasil, agora que a gente vai chegar no papo, me aguenta aí, cara, me aguenta aí, calma aí que eu vou te falar, agora que vai ser. Peraí, deixa eu pegar aqui minha senha é o Chucrute, porque ele sempre me ajuda nos vídeos, mas nesse aqui, peraí. Esse aqui, como não é live, nós estamos aqui, ó. Olha, a gente vai conceituar o terceiro setor. O terceiro setor, ele é composto por entidades privadas que exercem atividades de interesse social ou de interesse público. As famosas ONGs. As famosas ONGs. Porque a ideia é assim, o Estado não dá conta de tudo. Mas a gente tem um problema muito sério, um desafio muito grande com relação ao terceiro setor. Como a gente vai regular as relações entre o Estado e o terceiro setor? Por quê? Porque num Estado sério, o público é de toda a galera, o privado é interesse privado. E, portanto, tudo que tenha dotação orçamentária ou que tenha participação no exercício do Estado precisa de controle. Lições de Direito Administrativo, artigo 37 da Constituição da República. Aqui é assim, na Europa também é e nos Estados Unidos também. E eu não vou falar de direito administrativo norte-americano, porque eu realmente não sou especialista. Mas, por tudo o que eu leio, tu confere como é forte o Estado nos Estados Unidos da América. Tá? Se você acha que realmente você vai aprender alguma coisa com Kid Bananinha, meu irmão, não sei como é que você tá me aguentando aqui 40 minutos, porque já era pra ter tido um infarto. Porque eu não aguento. Não aguento tanta ignorância. Tanta estupidez, tanta truculência. Bora combater. Bora combater. Então, esse terceiro setor é composto de entidades privadas que exercem atividades de interesse público. Qual é a nossa preocupação? O regime jurídico. Por quê? Porque, na verdade, vão ser as entidades privadas exercendo atividade pública, recebendo dotação orçamentária ou não, ou recebendo incentivo. Como é isso? Como isso ficou na legislação? Porque você tem órgãos de Estado para controlar a atividade da administração. E você consegue separar muito bem a economia do Estado, porque é primeiro setor e segundo setor. Quando nasce um terceiro setor, ele é meio híbrido. Então, qual é o regime? Isso é muito importante. E é aqui, neste exato momento, que a gente chega na pedra fundamental do meu raciocínio. O que rolou do governo Fernando Henrique pra cá, pra gente estar na merda que a gente tá? E eu tô te falando, o Estado tá sendo saqueado e destruído. O que é nosso? O que é nosso? O plano é pra destruir as instituições republicanas e saquear a porra toda. Escuta só. Fica com esse aí, bota no bolso, fala assim, não é bem assim não, tá? Porque eu tô gostando, até que não é tão ruim, porque tinha uma corrupção danada, eu odeio o PT. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. E qual é a conclusão que eu chego? Que o problema do Brasil não é a corrupção. O grande motor da corrupção é o autoritarismo.
É o autoritarismo. É o cara que chega no poder e não quer seguir a lei. Porque que se fodam os arranjos normativos. Tá escrito aí na lei, ai, tá bom. A lei só serve para perseguição política, um contra o outro. E depois passou a ser uma ferramenta forte de instituições que defendem o Estado de Direito e passaram a fazer política também. Olha que merda. O Ministério Público aí fazendo política. O juiz aí fazendo política. Então, vamos lá. Terceiro setor. Qual é o regime jurídico? 98 e 99, você tem duas leis, da OS e da OCIP. O que essas leis dizem? Essas leis regulamentam as relações do Estado com entidades privadas. Mas o que elas criam? Olha só, quem classifica a instituição como de interesse público é o próprio Estado. Então, é o governo da parada que está ali na época. É aquele governo. Então, é ruim isso? É corrupção isso? Não! Aquele governo vai direcionar e vai entender, na sua conveniência e oportunidade, que é a atividade típica da administração, que considera conveniente e oportuno, é passível de controle? Claro! TCU, que é órgão do Legislativo, está lá no artigo 70, Ministério Público, né, que tutela os interesses difusos e coletivos e é o custos legis, de acordo com o nosso esquema constitucional. E, claro, o judiciário. Na última ratio, o judiciário também controla a administração. É difícil? Claro que é, porque conveniência e oportunidade é porque o administrador ele precisa ser veloz para ele cumprir os mandamentos constitucionais. Então, essa discussão é muito quente, porque assim, uma certa flexibilidade da legislação ela é necessária para dar essa agilidade ao administrador. Agora, o que ela permite? Quando ela dá uma margem de discricionariedade para o administrador, vai daquele administrador dentro da sua conveniência e oportunidade. E é a partir daí que começa a guerra. Sacou? Porque o que aconteceu no final do governo Fernando Henrique, 98, 99, depois o Lula assume, né? E o Lula assume em pleno vapor da legislação pós-88, que foi toda na década de 90. Então você vai raciocinar comigo assim, ó, legislação administrativa, legislação eleitoral, legislação dos partidos, que é muito importante, de controle, lei de responsabilidade fiscal, uma série de leis que estrutura a atividade política e administrativa. Foi tudo feito isso na década de 90. E quando chegou nos anos de administração do Lula, isso estava fervendo, estava começando a existir esse modelo. E o que vigia? O que era? Qual era a tônica? A porra do autoritarismo. Eu cheguei aqui no poder, quem sabe sou eu. E não vou dar satisfação a ninguém. Essa postura... E de que eu vou botar meus colegas, entendeu? E de que eu tenho um contrato com uma entidade privada e janto com o presidente. Eu sou o presidente da república e vou lá pro sítio. Essa é a merda, sabe? E vou lá pro sítio do maluco passar férias. Não pode, tá errado. Isso fere a moralidade administrativa. Eu não acredito nessa história, tá? De patrimonialismo. Eu não gosto desse discurso, eu desconfio bastante disso, negócio de ficar imiscuindo o público no... E isso, cara, é quase unânime, assim, entre os cientistas sociais e cientistas políticos no Brasil, assim. Todo mundo fala patrimonialismo é o grande mal do país. E eu não acho, porque eu vejo isso pela ótica do arranjo normativo. Não é o patrimonialismo, é o autoritarismo. O cara... tem um contrato, sei lá, com o Odebrecht, tá frequentando a casa do maluco. Cara, não pode. Não pode. Por quê? Porque quando você tem relações com as entidades privadas, você precisa garantir a impessoalidade, que é um dos princípios do LIMP lá do artigo 37. E o que é impessoalidade? Meu irmão, eu não vou fazer o contrato contigo porque tu é mais legal e porque eu tô acostumado a jantar na tua casa. Essa é a merda. Então, o poder público, quando ele nomeia essa entidade é de interesse público ou privado, são os coleguinhas do cara, sacou? Os caras que estão jantando. Tá todo mundo junto no poder. Porra, isso vira uma farra. Isso vira uma farra no poder público. E aí, farra por farra, meu irmão, peraí, você tá fazendo farra para favorecer os mais pobres. O problema é seu se a finalidade é legítima.
problema seu se a intenção é boa, porque de boa intenção o inferno tá cheio. Ou a gente vive sob a regência do direito e dos arranjos normativos, porque o combinado é esse no Estado Constitucional. Ou então a gente vai pra barbárie, meu irmão. E o que se instaurou foi a barbárie. O que se instaurou foi a barbárie. O que a gente está vivendo hoje é a barbárie. É a barbárie. Então você tem, ó, duas leis, a de 98 e a de 99, que define o que é o terceiro setor, diz quais são os critérios para o poder público classificar essas instituições da iniciativa privada que exercem atividade pública e quais são essas atividades. Não é qualquer uma. Saúde, assistência social, educação, cultura, ou seja, direitos sociais. Porque historicamente é isso, essa é a experiência da humanidade. Então os direitos sociais, eles devem ou podem ser prestados pelo chamado terceiro setor, mas tem que ter um rigor jurídico para que essas empresas, né, para que essas sociedades civis sejam classificadas como tal, e tem que ter controle. Não pode ser essa putaria, não. Fulano é meu chapa, deixa comigo, tem um puta de um contrato aqui, a gente vai fazer o pacto da obra, não sei das quantas, deixa comigo. Porra! Não dá, cara. Não dá. Eu não suporto esse negócio de lavajatismo. Eu não suporto tudo que seja assim, quer ver? Tá vendo? A culpa é de não sei o quê. Eu acho que quando simplifica, viola. Porque são vários fatores. E nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é questão de ser neutro, de ser leviano. É questão de você parar para raciocinar sobre a complexidade das coisas. A atuação do Ministério Público, ela é muitas vezes muito ruim. A gente precisa repensar como controlar o Ministério Público. A atuação da magistratura, ela é muito ruim. Muitas vezes a gente precisa pensar a atuação dos magistrados. Assim também como a atuação dos legisladores, assim também como a atuação do Poder Executivo. Mas qual é o grande fio que costura a geral? Autoritarismo, porra. Ninguém quer cumprir a lei. Nego nem lê. Nego nem lê. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Pra tu ver a merda de cultura que é esse país de autoritarismo. Você já ouviu falar nesse... como é que é o nome do troço, cara? Que tava na pasta do Ministério da Justiça, depois... Não, tava na pasta do Ministério da Fazenda, e depois foi pra pasta do Moro, e depois ficou discutindo se tira da pasta do Moro, se não tira da pasta do Moro. Ai, que é o órgão de controle financeiro. Esse órgão de... Eu vou lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar e vou te falar. Esse órgão de controle financeiro, ele foi criado na época do Fernando Henrique, nessa onda dessa legislação de estruturar a administração. Pra quê? Porque para permitir que o poder público, de alguma maneira, prestasse atenção. Olha só, o cara abre para o terceiro setor, mas ele cria mecanismos de controle. E quando tivesse operações financeiras muito vultuosas, se começaria um estudo. Então se criou... Cara, não vem o nome. Depois eu vou lembrar. Se criou uma instituição para isso. Essa instituição é que permitiu os trabalhos do Ministério Público para estruturar todos os processos de investigação por improbidade. Porque sem esses dados seria impossível. E o que é a improbidade? É o cara que... É justamente essa cultura do autoritarismo que se quer combater na administração. O cara senta na cadeira da administração e só quer fazer os contratos que beneficia ele pessoalmente. Que viole o limpe do artigo 37. Entendeu? É o COAF. Lembrei, falei que eu ia lembrar. O COAF, ele foi criado no governo Fernando Henrique, né? Para controle das atividades financeiras e está vinculado ao Ministério da Fazenda. Olha só como é que nego é maluco nesse país. Não sei, esquizofrênico, sei lá que merda que é. No dia 1º de janeiro, no primeiro dia do governo Bolsonaro, primeiro dia, ele publicou um decreto revogando o decreto do Fernando Henrique, mudando completamente a estrutura do COAF, esvaziando a pasta e tornando a atividade do COAF praticamente nula. Eu só vi um trabalho sobre isso num blog de um advogado, que ele fez uma tabela comparando, o cara tava gritando sozinho, eu e ele depois, né? Assim, eu não vi ninguém mais falando. Cara, ficou se discutindo isso na mídia, se o COAF saía da pasta do Moro, que não sei o quê. Eu falei, gente, peraí, aí teve discussão no parlamento. Alguém leu
Se o COAF fica na pasta do Moro, onde que quer que fique, o COAF morreu porque o Bolsonaro matou o COAF. Instituiu a lavanderia, quando ele esvaziou a competência da administração. Então, se você sacar pela ótica da legislação, você vai perceber que a Constituição de 88 foi criada e foi criada uma série de leis, de mecanismos para o bom funcionamento da administração, né? É o que parece, você vendo. E mecanismos de controle e combate à corrupção. O que não é possível controlar através do direito? A mentalidade autoritária do MPF, que pega o seu poder e faz o que ele quiser, vai para os Estados Unidos, quer receber 2 milhões de não sei de onde, que eu sou a Lava Jato sou eu. Isso não tem como combater, cara. Não existe instrumento jurídico que combata uma mentalidade como essa. Entendeu? E a galera encampa, sabe? Faz bonequinho de herói. Um juiz que cometeu todo tipo de violação às garantias constitucionais do processo penal, todo tipo. E aqui não está em questão se quem é inocente ou culpado. A questão não é essa. O pacto é constitucional, meu chapa. Ou tu submete a lei, ou então tu vai pra barbárie. Se você não se submete à lei, como é que vai ser isso? Qual é a moral que você tem pra condenar alguém se nem você tá seguindo as leis? E o pior não foi isso, cara. Condena em tempo recorde, o tribunal encampa, o maluco prende logo, né, por conta da lei da ficha limpa, e depois ele vai ser ministro no governo do outro. E nego acha que isso é moral. Eu conheço um monte de gente que acha normal, que não fica indignado com uma parada dela. Aonde que isso tem cabimento, meu Deus do céu? Aonde que isso não é imoral? Meu chapa, se esse é o herói do Brasil, a gente tá fudido. A gente tá fudido moralmente. E o direito não salva. Sinto muito. Não salva. Porque o direito não vai atingir a moral das pessoas. Não vai mesmo. Então, você vai pensar nessa ideia, nessa parada de criação de terceiro setor, todos os mecanismos de controle. E olha só o que aconteceu durante todos os governos pós-Fernando Henrique, todos os governos PT. Tô falando à luz da legislação. Ou seja, parlamento funcionando, com PMDB e PT sendo maioria. O que o parlamento criou? Uma série de leis que permitem o controle da administração e o exercício de atividades de interesse público no terceiro setor. Lei de improbidade, lei de responsabilidade fiscal, concurso para o Ministério Público 1000, concurso de altíssimo nível, magistratura, aparelhou os instrumentos jurídicos do Estado para o Estado funcionar. Cara, quando você adota um modelo desse, meu irmão, num país em que as pessoas têm um sentimento republicano no sangue, entendeu? Funciona. Porque se você pegar os arranjos normativos, cara, você vai ver a competência, né? Não é que tá livre de crítica e nem são arranjos normativos perfeitos, mas são trabalhos muito bons de modelos decorrentes de experiências de outros países que deu certo. E que poderia a gente começar a vivenciar isso e começar a pensar e repensar nas instituições, porque, assim, não existe arranjo normativo que responda a todas as nossas demandas. O direito não é uma salvação. O direito está longe de ser perfeito. Ele é um instrumento de consenso. E viver sob o Estado de Direito é um grande desafio, porque você tem que estar pensando o tempo todo nos arranjos normativos. Cara, e uma academia jurídica que só está preocupada com a atividade do juiz, aí é foda, cara. Aí não vai. Como é que vai? Porque o cientista político também não tá ligando. Tá falando de conjuntura. Não tá analisando sob a perspectiva da legislação. Os juristas também não estão. Quem tá cuidando dos arranjos normativos? A iniciativa privada que financia campanhas para corromper o parlamento? É isso? Né? Que fica em salinha, jantarzinho, caralho. Bota essa lei de terceiro setor, maneira beça, e aí bora lá. Bora lá e fica essa putaria. Desculpa, cara. Assim, não dá pra não perder a linha. Né? E eu sinceramente acho que esse é um problema. Né? A maneira como se comportam todos do poder público. Essa mentalidade autoritária, ela tá desde a sementinha
Desde do teu amigo que fala assim, meu irmão, vamos votar no fulano ali que ele vai arrumar emprego pra nós. Oi? Não tem pessoalidade? Meu irmão, sem pessoalidade, um abraço. Quando você senta à cadeira de um cargo público, é público. A parada é pública, é de todos, inclusive de quem você não conhece. Olha a dificuldade que as pessoas têm de decidir se elas vão seguir as orientações dos cientistas ou não. Sabe por quê? Mas não estão vendo quem está morrendo, então foda-se, não estou vendo. Não há um sentimento de comunidade. A subjetividade, ela é individual. Farinha pouca, meu perão primeiro. Porra, se a gente não se libertar disso, dessa subjetividade individualista e dessa mentalidade autoritária, a gente tá condenado ao atraso e à obsolescência. Está fudido. Então, eu acho que eu pus aqui o marco do terceiro setor, tá? E aí, olha só, esses dois governos, vou fechar agora o raciocínio e já vou te convidar para outro vídeo em que eu vou explicar a legislação tintim por tintim. Tu não fica sem explicação aqui. Tu pode não concordar, mas tu não fica sem explicação, beleza? Então, 98 e 99 são as duas leis que inauguram o terceiro setor no Brasil, o S e o CIP. Olha só, 2014, lembra aquele papo de governabilidade, que a Dilma é isso, que não sei o quê. Aí vem uma leizinha federal chamado Lei das Parcerias Voluntárias, o chamado Marco Regulatório do Terceiro Setor. Marco Regulatório do Terceiro Setor, o que essa lei traz? Saca só, vê se você acompanha a minha maldade. Foi em 2014 que essa lei foi publicada e não foi muito longo o processo legislativo. Essa lei de parceria voluntária, ela não inaugura um novo tipo de OS ou de OCIP, ela não faz isso. Ela estabelece um regime. E sabe o que ela faz? Ela abole o controle do TCU e o prenúncio, os instrumentos de controle da lei de licitação para a realização dos contratos com o poder público. Então, assim, aquilo que precede, que nos garante, que é a licitação e tudo mais, que vai garantir a impessoalidade, a eficiência, o menor preço e tudo mais, ela acaba com isso, essa leizinha de 2014. Então, o cara fala assim, ai, tanta corrupção no governo Dilma, porque estão enchendo as ONG de maconheiro, de sei lá do que, estão dando dinheiro. Mas aí os caras aprovam uma lei que acaba com o controle, com qualquer órgão de controle, com entidades privadas que celebrem acordos com o poder público, podendo inclusive receber dotação orçamentária. Essa lei logo é objeto, olha a gravidade da parada, dinheiro público na parada e negócio de escolher quem vai, sabe aquela parada da conveniência e oportunidade? Escolhe quem vai ser a entidade privada de interesse público. Então, agora escolhe e pode dar dinheiro e não precisa fazer nada. Não tem controle. Não tem licitação, não tem nada. O cara escolhe. Ou seja, arreganhou as pernas da administração. E eu vou te falar o seguinte, adivinha quem entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando justamente isso? Quem? Bozoasno? Cara, uma anta, rapaz. PT e PDT. Quer ver? O ADI é mil... Cadê, cara? Que eu tava aqui, tava aberto aqui que eu tava lendo. Deixa eu ver. ADI 1923. O que o PT e o PDT questionam? A inconstitucionalidade do marco do terceiro setor que dispensa a licitação. É isso que eles estão falando. Ou seja, o que eles querem? O controle da administração. A seriedade na administração pública. É isso que esses dois partidos queriam. Porque o que o parlamento da época queria? Arreganhar as pernas. Pra quê? Pra botar a Dilma pra fora. Botou a Dilma pra fora dizendo que era uma putaria, sendo que eles que instituíram em 2014. A completa devassa
da administração. O STF não declarou a inconstitucionalidade. Ele apenas declarou a inconstitucionalidade parcial, uma técnica do Supremo, sem redução de texto. Ele está dizendo o seguinte, olha, tudo bem, não existe nenhuma violação, mas, ainda assim, ainda com toda essa informalidade para a celebração desses contratos, é necessário garantir a impessoalidade. Então, precisa de quê? De chamamento público. Chamamento público, precisa de termo, de convênio. Mas mesmo assim, cara, arreganha. Como é que tu vai controlar isso? Vai ficar de novo nas mãos do autoritarismo. Se eu gosto do PT, eu vou lá e entro com a ação contra a administração. Se eu não gosto, eu não entro com a ação de improbidade. Porque é assim que se vive nesse país, cara. O judiciário vive assim, o Ministério Público vive assim. Eu sinceramente acho que esse marco regulatório do terceiro setor foi para arregaçar, para destruir o país. E de 2014 para cá é o que a gente está vendo. Na verdade, começou em 2013. Então, se já era complicado controlar o poder público com a legislação de terceiro setor do final da década de 90, apesar de toda a complexidade da legislação de improbidade, responsabilidade fiscal e tudo mais, né, TCU, enfim. Aí, em 2014, o cara devassa completamente a administração. E quem reage? PT e PDT. Então, meu irmão, esse negócio de dizer direita e esquerda, que o PT era super corrupto e que agora entrou um monte de gente boa, meu irmão, abre o outro. Se tu pensa isso e tu tá até aqui com 1 hora, é porque tu tá na dúvida. Tu tá na dúvida, porque eu já sentei o pau nesse governo várias vezes. Se você ainda acha que a culpa de todos os males do Brasil é a corrupção do PT e que agora a gente tá melhor ou menos pior, tu tá com alguma dúvida, porque tu tá me ouvindo, cara. Tem 1 hora de vídeo, parceiro. 1 hora. Eu vou deixar você com essa pulguinha atrás da orelha pra tu sair daqui agora e tomar uma cerveja, um vinho, uma água gelada, qualquer coisa e ficar falando na cabeça de quem quer que esteja do seu lado. Essa mulher é maluca, essa tal de Haslam. Meu Deus, da onde que saiu essa mulher? Agora eu tô aqui. Não é possível que ela tá falando. A ideia é essa, meu irmão. A ideia é te provocar. Vou te chamar para outro vídeo. Vou te chamar para o site fabianahaslam.net, que é o Direito Constitucional em Perspectiva. Vem comigo, vamos ler, vamos estudar. Se tu acha que meu trabalho vale de alguma coisa e quer ajudar, vai lá no Catarse, que tem um apoiamento, tá? Para você contribuir mensalmente lá, que é com essa grana que eu invisto em equipamento, não sei o que. Tô sempre bonitinho aqui, para fazer o vídeo para você. Eu estudo bastante, invisto em literatura e tô aqui para dialogar contigo, beleza? E o que mais que eu tenho pra falar pra você? Cara, se inscreve, porque senão o YouTube some comigo, porque tem a lei do capitalismo selvagem, não tem jeito, somos empregados do YouTube. Deixa seu like, seu joinha, comenta, cara, comenta, conversa comigo. Se tu tiver um questionamento, uma discordância, traz um dado, bora conversar, beleza? Se você for um adorador de Satanás e tá aqui de espião, meu chapa, vaza. Porque já tem o Satã para tomar conta das coisas ruins. Vamos pra frente, vamos refletir. Tamo junto. Obrigada por você ter me aguentado. Meu irmão, 1 hora de vídeo. Eu espero que eu tenha sido útil. O próximo passo das lições de direito administrativo vai ser eu vou esmiuçar tintim por tintim a legislação do terceiro setor e vou combinar com a legislação de controle e com a atuação do MPF sobre o governo. E a gente vai continuar construindo essa narrativa junto. Beleza? É nóis. Fica na paz. Com o seu coração aberto. Com a sua veia política fervendo. Política é virtude. E a gente tá aqui pra isso. Beleza? Depois tem mais Direito Constitucional em Perspectiva. Aí, tem podcast, cara. O podcast também tá rolando as lições e é outra parada. Diferente daqui. Tá legal? Um beijo. Até mais. Tamo junto.